Bom dia, boa tarde, boa noite. Então hoje vamos continuar a resenha do nosso livro, parte C, Juramentos e os Deuses. O papel desempenhado pelos juramentos no comércio internacional é bem ilustrado por um acordo entre dois estados sírios, Carquemis e Ugarit, que prevê que se um comerciante de um rei fosse assassinado no território do outro, que então não conseguiu prender os perpetradores, esses últimos enviariam representantes que prestariam o juramento, abre aspas, não conhecemos os seus assassinos e os seus bens imóveis desses comerciantes que foram perdidos. Fecha aspas. Yaron 69, 1969. Os governantes comprometeram-se a todas as disposições do tratado por meio de juramentos mútuos, nomeando vários deuses. Na Anatólia do século XIX a.C., os transportadores da Síria, basicamente as terras ao longo do Tigre, no norte da Mesopotâmia, que alegavam estar isentos de impostos de trânsito, podiam ser obrigados a prestar juramento à adaga do deus Assur. O parágrafo 103 do Código de Hammurabi insiste que um comerciante que alegue ter sido assaltado na estrada deve afirmar isso por Deus, e aqueles cujas mercadorias ele transportava não teriam qualquer direito contra ele. Na mesma linha, o parágrafo 37 das leis de Eshnunna, um pouco anteriores, exige que se um depositário alegasse que sua casa havia sido assaltada, ele estaria livre de responsabilidades para com os depositantes, somente após prestar juramento em nome do Deus principal de Eshnunna. Novamente, em Êxodo 22, versículos 6 e 7, encontramos essa fórmula. Abre aspas, se um homem entregar ao seu próximo dinheiro ou coisas para guardar, e isso for roubado da casa deste homem, se o ladrão não for encontrado, então o dono da casa se aproximará de Deus para ver se não pôs a mão na propriedade do próximo. Fecha aspas. Para o mundo grego, temos o relato de Heródoto de que o espartano Glauco foi tentado a jurar falsamente diante dos deuses e assim ficar com o dinheiro depositado com ele por um certo Milesiano. Na Mesopotâmia, o deus Sol era visto como juiz divino da terra dos vivos, bem como do submundo, de onde ele viajava todas as noites, através de sua luz de amplo alcance, ele via tudo e era capaz, portanto, de proferir um veredito justo. No que diz respeito à perspectiva grega e falando do deus Sol grego, Allen, Halliday e Sykes, em 36, explicam, abre aspas, é porque nada está oculto aos seus olhos que Hélios está envolvido em juramentos, e como testemunha aos convênios, e assim adquire um caráter ético como guardião da negociação correta. Fecha aspas. Durante o início do segundo milênio a.C., era prática comum para os mercadores da Babilônia, a parte sul do atual Iraque, acertar contas no templo do deus Sol Shamash. Também sabemos que parcerias foram dissolvidas e escravos alforriados no templo de Shamash. O parágrafo 98 do Código de Hammurabi, que data do século XVIII a.C., exige simplesmente que parceiros dividam os lucros ou perdas na presença de Deus. Se um pastor alegasse que as perdas de animais que lhe foram confiados se deviam a leões ou a doenças, um proprietário suspeito poderia, de acordo com o parágrafo 266 do Código de Hammurabi, pedir ao pastor que provasse que é inocente na presença de Deus. Existem contrastes de empréstimo dos períodos da antiga Babilônia e do neo-assírio que listam vários deuses como testemunha. Além disso, os deuses figuravam como testemunhas e podiam oferecer testemunho em julgamentos em Elã, oeste do Irã, durante o início do segundo milênio a.C. Em cerca de 254 a.C., os romanos ergueram um templo da boa-fé de Fides. Como Dios Fidus, ou da Fides, Júpiter cuidava da hospitalidade, das transações internacionais e da segurança das estradas. York, 1986. Na Babilônia, em Canaã, em Ugarit, na Anatólia Hitita, ou no Novo Reino do Egito, ou no Egeu, os contratos podiam ser elaborados e liquidados nas proximidades da estátua de um deus. Os documentos babilônicos que registram a alforria de escravos incluem a afirmação de que o Senhor virou o rosto do escravo para o sol nascente, isso é, possivelmente para a estátua de Shamash. Dandamayev, 1974, página 445-446. Embora a evidência seja circunstancial, é provável que ocasionalmente fossem celebrados contratos em frente ao portão ou janela de um templo através do qual a estátua de um deus ou deus era visível. Estruturas do culto da Idade do Bronze com arquitetura semelhante, nas quais a imagem da divindade ou de seu emblema era visível da porta, foram encontradas em Canaã, na Síria ou no Egeu. Algumas dessas estruturas, por exemplo, em Filacope, em Melos, nas Cíclades, na costa ocidental de Micenas, no filisteu Tel Kazili, em Tel
Mevorak, num pequeno local ao sul de Haifa, na planície costeira de Israel e fora do monte de Laquis, os templos de Fosse. Eram obviamente destinados ao uso público e, de fato, foram chamados de templos de estrada ou populares pelos estudiosos. Negb, 1988, página 350 a 353. Os prédios em questão, geralmente de pequeno ou médio porte, estão posicionados ao lado de estradas, rodovias ou em entrepostos comerciais marítimos. Os empréstimos e outras atividades comerciais do templo Nêmesis em Ramos, na Ática, estão relativamente bem documentados a partir de meados do século V a.C. Fornara, 1977, página 88 e 89. E Jameson, 1982. Os contratos de empréstimo babilônicos do período da Antiga Babilônia exigiam o reembolso de uma sacerdotisa Nadito no portão do claustro ou Inapi Aptin na abertura da grade. Harris, 1964, página 130 a 131. Nem sempre é necessário que os litigantes empreendessem uma viagem dispendiosa até um templo distante para obter acesso a um símbolo de juramento. No início do segundo milênio a.C., emblemas divinos duplicados estavam disponíveis em vários locais de onde, mediante o pagamento de uma taxa, podiam ser transportados pelos sacerdotes. Assim como observa Postgate, em 92, os proprietários das terras do norte da Babilônia poderiam recorrer a um juramento feito para um símbolo divino peripatético para garantir a reivindicação de honestidade dos inquilinos. Um sugestivo texto legal traduzido por Harris, em 65, página 218 a 220, mostra que um indivíduo circulou pelo pomar carregando o machado do deus, estabeleceu sua propriedade e recuperou a posse dele. O ato de cercar os litigantes em disputas imobiliárias também é atestado um pouco mais tarde, no segundo milênio, em Nuzi, no leste da Assíria. Os deuses não toleravam mentirosos. Vários hinos sumérios aos deuses denunciavam os violadores de contratos. Kramer, 1963. Num texto da estação comercial assíria em Kanish Erishum, governante de Assur do antigo período assírio, alerta nas linhas 39 e 52 que, abre aspas, aquele que mente, literalmente fala demais, no portão degrau, o demônio das ruínas irá agarrar sua boca e seus quartos traseiros, ele quebrará a cabeça como se fosse um pote quebrado. Ele cairá como uma cana quebrada e a água correrá de sua boca. Aquele que mente, literalmente fala demais, no portão degrau, sua casa se tornará uma casa em ruínas. Aquele que se levanta para dar falso testemunho, que os 7 juízes que decidem casos legais, no portão da escada, deem uma decisão falsa contra ele, que Assur, Haddad e Bel, meu Deus, colha sua semente, um lugar que não possam dar a ele. Grayson, 1987. Em Mari, Tel Hariri, no início do segundo milênio a.C., um centro norte sírio de comércio de trânsito leste-oeste localizado no Médio Eufrates, os documentos legais chegam ao ponto de equiparar o não cumprimento de um contrato de venda de terras como, abre aspas, comer o assaku, isso é, violar propriedade sagrada. Malamat, 1966, página 40 a 41. Os contratos neo-assírios invocam deuses, por exemplo, Assur e Shamash, como protetores no caso de quebra de contratos. A evidência grega exibe um padrão semelhante. Homero, na Ilíada, refere-se à punição aplicada ao falecido violador de juramento e Hesíodo afirma que o juramento do deus Orcus, abre aspas, traz dor aos mortais que consistentemente fazem juramentos falsos, fecha aspas. Também na Ilíada, Agamenon talvez esteja invocando Hades, rei do submundo, e Perséfone, quando se refere àqueles dois que, embaixo da terra, punem os mortos, quem faz um juramento falso, fecha aspas. Richardson, 1974. Parte D. A contribuição dos templos para o crescimento da economia. Templos como centros fiadores e protetores do comércio. A relação simbiótica entre um deus e o bem-estar econômico da sua cidade envolvia a casa do deus, isso é, o templo como centro comercial. Obviamente, a atividade econômica, especialmente a atividade artesanal, situava-se perto do templo para suprir muitas das necessidades materiais do culto do deus e da manutenção do seu templo. Em muitos casos, o comércio ocorria nos arredores do templo, como meio de fornecer uma fonte confiável e facilmente acessível do sacrifício de culto, como observado na cena do Novo Testamento entre Jesus e os cambistas. No entanto, um outro fator para a realização da atividade econômica no recinto dos templos ou perto deles era o desejo de conduzir esses negócios sob a égide benevolente dos deuses, que poderiam garantir o sucesso e proteger os participantes da exploração oportunista.
Escavações da Ágora ateniense revelam que durante o período clássico, próspero e orientado para o comércio, houve um desenvolvimento significativo do artesanato e de pequenos estabelecimentos industriais, incluindo postos para trabalhar o bronze e o ferro nas imediações do Hephaestion. O Hephaestion era o templo compartilhado pelo deus patrono e deusa do artesanato Hefesto, modelador da armadura de Aquiles, e Atena Ergane, trabalhadora. Macmillan, em 1970, fica impressionado com a coincidência, no Império Romano, dos dias sagrados dos deuses com os dias de mercado e com a conjunção dos vestígios arqueológicos de santuários em templo com o das lojas. Abre aspas. Os peregrinos primeiro prestam homenagem ao deus e depois davam prata para um lojista. Tudo nos recintos sagrados de Júpiter em Damasco, de Dionísio em Troia, de Vênus em Roma. Fecha aspas. Essa simbiose entre templo e comércio não se restringiu aos grandes centros metropolitanos. Os locais de templos e santuários onde ocorria atividade econômica estavam localizados em outros locais economicamente estratégicos, isto é, portos, fronteiras internacionais e ao longo de rotas comerciais, locais onde a supervisão e o favor dos deuses seriam muito procurados. A proteção usufruída pelos visitantes dos mercados foi estendida aos portos gregos, italianos, filisteus por meio de um templo próximo. Por exemplo, o templo de Apolo em Delos, o mercado central e santuário das Cíclades, ligava a Grécia à Lícia, sudoeste da Ásia Menor. Os cultos de Astarte e Afrodite, a deusa nascida da espuma, segundo Hesíodo, floresceram nos portos gregos frequentados por mercadores sírios e fenícios. Os recintos religiosos estabelecidos pelos gregos nos portos etruscos funcionavam como uma empória. Mais uma vez, as escavações em Kition, um importante porto na costa sul do Chipre, revelam oficinas de metalurgia do final do segundo ou do início do primeiro milênio a.C., que comunicavam diretamente com um templo próximo. A Bíblia não faz referência a um templo javista em Dor, o principal porto de Israel no século 8 a.C., mas a presença de um é sugerida pela descoberta de um selo cuja inscrição identifica o proprietário, um indivíduo com o nome javista Zekhariah, como sacerdote de Dal. O comércio também foi facilitado pela construção de templo nas fronteiras internacionais, especialmente onde, como ilhas e portos, estavam bem demarcados geograficamente. Um texto de Sargão, que viveu de 2334 a 2279 a.C., o fundador do Império Acadiano, descreveu a relação com o vizinho do noroeste, a Síria, da seguinte maneira, abre aspas. Ele, Sargão, foi para Tutu, a cidade fronteiriça, rezou para Dagan, principal deus da Síria. Ele, Dagan, deu-lhe o país superior, a Síria, como um presente, incluindo as montanhas de cedro e as minas de metal. Fecha aspas. Para os hititas do século XV a 13 a.C., os indícios de localização dos templos nas fronteiras internacionais podem ser encontrados na obrigação dos senhores das fronteiras para garantir que os templos fossem mantidos em boa ordem e nas menções de Cidade de Deus, um dos quais, pelo menos, estava situado às margens de um rio. A Bíblia nos informa que o reino de Israel estabeleceu um templo no extremo norte, em Dan, a cidade mais próxima da fronteira com Damasco, enquanto outro templo real estava localizado no sul, em Betel, perto da fronteira com Judá. Esse se encontra em Amós 8,14. Dan estava ligado a Hazor, no sul, e ao rio Orontes, no norte, e a oeste a Tiro. Abre aspas. Numerosos cadinhos e escórias de bronze, ventaneiras, instalações circulares de pedra, lareiras com cinzas e um amplo repertório de vasos de cerâmica revelam que Dan sediou uma intensa indústria metalúrgica nos séculos 12 a 11 a.C. Na esfera greco-romana, outro exemplo claro da preferência por fronteiras é fornecido pelo templo de Deméter em Antela, perto das portas quentes das Termópilas, a passagem estreita que dá a entrada à Grécia pelo norte. Como explica Farnell, em 1907, o templo estava situado em um local especialmente conveniente para reuniões de mercado fronteiriço. As Termópilas, não surpreendentemente, hospedavam um culto de artesãos chamado Kerkopes, aparentemente uma forma dos Cabeiroi. Se encontra em Grimald, 1986. Num dos trabalhos de Hércules, os Kerkopes são retratados como anões, figuras ligadas ao mito da metalurgia. Heródoto coloca seus Edrai, assento, lugar, Kerkopon, no ponto mais estreito da passagem. A realidade e o significado comercial desse lugar são sublinhados pela presença em Atenas de um mercado de ágora Kerkopon. O Argive Eraeum
foi construído no final do século 8 a.C., num ponto onde poderia servir Argos, Esparta, Micenas e possivelmente Tirinto. Isso se encontra em Estrabão. Soracte, no bosque de Ferônia, com seus antigos santuários, acolheu a feira mais importante da Itália. Mommsen, em 1900, observa a posição geográfica especialmente favorecida deste local para as relações comerciais. Abre aspas. Aquela alta montanha isolada, que parece ter sido estabelecida pela própria natureza, no meio da planície do Tibre, como meta para o viajante, ficava na fronteira que separava as terras etruscas e sabinas, e também é facilmente acessível a partir do Lácio da Úmbria. Fecha aspas. Cairnes, em 1985, suspeita que as primeiras organizações religiosas a cruzar as fronteiras da aldeia pré-Cleistenia, na Ática, foram o tipo de grupo exemplificado pelas Tetrápolis Maratonia ou pelas Tetracomoi da área do Pireu, onde várias aldeias tinham um culto ou vários cultos em comum. Fecha aspas. Garnett, em 1981, oferece a observação perspicaz de que o grego telos significa término, fim, e pagamento, enquanto telen significa tanto pagar como realizar um rito. Parece claro que entre os primeiros gregos e latinos, os montes e pilares de pedra que serviam aos aldeões como marca de fronteira e avisos ameaçadores contra transgressões tornaram-se locais sagrados de reuniões intercomunitários e contatos comerciais. Na Atenas do final do século VI a.C., os pilares de pedra, horoi, com a inscrição "Eu sou o limite da ágora", estavam aparentemente distribuídos em torno desse mercado central, especialmente nos pontos de entrada das ruas. Sem dúvida, o horoi serviu para alertar os transacionadores de que estavam a entrar numa área sagrada, onde práticas comerciais duvidosas não poderiam ter lugar. A descoberta de pesos de tear e numerosos fragmentos têxteis, linho, lã e uma mistura de linho com lã, no santuário Caravanserai israelita dos séculos 9 a 8 a.C., em Kuntilet Ajur, no leste do Sinai, na intersecção de 3 rotas comerciais, é interessante. Além disso, ao registrar a apreensão de vasos de Yahvé, a estrela do governante moabita Mesa aponta para a presença em meados do século 9 a.C. de um templo de Yahvé em Nebo, provavelmente localizado na borda do Planalto da Transjordânia, perto do extremo norte do Mar Morto. Moisés foi autorizado a ver a terra prometida de Nebo antes de sua morte, em Deuteronômio 32:49. De forma mais geral, nota-se que o fenômeno arqueológico de templos sem cidades, isto é, santuários solitários fora dos muros da cidade ou mesmo longe de qualquer grande povoação. Parte 2. Armazenamento de valores e guarda de documentos em templos. Uma carta do início do segundo milênio a.C. demonstra que os mercadores assírios armazenavam objetos de valor no templo sob os cuidados de uma categoria de sacerdote. Abre aspas. Leve o pacote de ouro com meu selo para o templo de Assur, na capital, e peço o saco ao sacerdote Qumrum, que é depositado junto com os fardos sob o meu selo. A escavação de um templo hitita em Hattusas revelou extensas instalações de armazenamento, incluindo armazéns de vários andares. Esse último continha várias centenas de potes grandes com capacidade combinada de 62.000 ou 119.000 galões. Na verdade, Kitchen, em 1989, conclui do seu levantamento de templos do Egito, na Anatólia, na Mesopotâmia e na Síria e Israel, que, abre aspas, a evidência geral mostra com toda a clareza desejável que havia, muito frequentemente, uma grande disparidade entre o espaço de adoração e o espaço de armazenamento e serviço em templos antigos e complexos de templos, amplamente a favor do espaço de armazenamento e serviço. Fecha aspas. É claro que a descoberta de que os templos tinham grandes espaços de armazenamento demonstra potencial comercial, e não prática comercial. Uma frase frequente nos contratos assírios no início do primeiro milênio a.C., pedindo que o preço ou presente fosse vinculado aos pés de um deus, pode muito bem referir-se a uma taxa de registro ou, alternativamente, a um depósito em garantia. Uma carta a um dos funcionários de Hammurabi refere-se à descoberta nos arquivos do templo da deusa Nidaba de uma tabuinha listando os indivíduos responsáveis pelo Ilku, uma espécie de imposto sobre a terra. Quem descobriu o documento propôs que se tratava de uma prova de um campo da casa de seu pai. Mais tarde, na Babilônia do século XIV a.C., as pedras de fronteira do Kudu-Ru, que registravam as concessões de terra reais, às vezes eram armazenadas em templos.
Da mesma forma, uma estrela de topo redondo do século XIX a.C., escavada num templo no delta oriental do Egito, aparentemente registra a concessão de terras reais a uma cidade. 2 papiros demóticos de 516 a.C., que transfere a propriedade de uma mulher para seu filho e a sua filha, mencionam que cada um receberá, abre aspas, metade de tudo que me pertence no campo, no templo e na cidade. Casas, campos, servos, prata, cobre, roupas, trigo, émer, burros, lugar na montanha e qualquer coisa de propriedade na terra, fecha aspas. O primeiro cartório de registros públicos que conhecemos em Atenas ficava no Metron, que também era um santuário da mãe Meter dos deuses. As evidências do papel de repositório dos templos romanos são abundantes. Fontes antigas que remontam do século V ao III a.C. atribuem aos templos de Saturno, do Aerarium e de Ceres o fato de abrigarem documentos importantes. Há também uma referência do código Gortiniano de Creta ao Mênemon como registrador de títulos e meios de transporte. A preocupação desses funcionários com os documentos está, por último, refletida em Aristóteles na Política. Além de padronizar pesos e medidas, servir como notários públicos, mitigar problemas de evasão, oportunismo e fornecer um santuário para comerciantes privados de seus bens, valores e contratos, parece que os templos do Oriente Próximo, incluindo, por exemplo, a Casa da Deusa Verdade em Ur, reduziram os custos de transação através da emissão de cartas de crédito e moedas. Em troca desses múltiplos serviços, os mercadores muitas vezes pagavam o dízimo aos deuses. Parte 3. Templos como repositório de informação geográfica. Vários relatos das primeiras fundações coloniais gregas começam com a consulta do oráculo de Apolo em Delfos. Assim, somos informados que Delfos guiou Míscelos de Hips até Croton, ao sul da Itália, no final do século VIII a.C. Cícero pergunta, abre aspas, na verdade, que colônia a Grécia enviou para a Eólia, Jônia, Ásia, Sicília ou Itália, sem primeiro consultar o oráculo de Delfos, Dodona ou Amon? Mais especificamente, Plutarco, na sua Moralia, explica que Delfos preparou o fundador da colônia com sinais para reconhecer lugares, os horários das atividades, os santuários dos deuses de outro lado do mar, o cemitério secreto dos heróis, difícil de encontrar para homens que partem em uma viagem distante da Grécia. Obviamente, o fato de que os gregos recorrerem aos oráculos antes de iniciarem viagens de descoberta ou colonização não prova que os oráculos fossem repositórios conscientes de informação geográfica ou mesmo centros de investimentos ultramarinos. Mas o fato da consulta e a tradição de que o Deus deu aos colonos direções geográficas precisas leva Snodgrass, em 1981, a teorizar que Delfos foi ou se tornou um repositório de conhecimento geográfico. Turfa, em 1986, observa que, pouco antes da fundação de Pithekoussai, a primeira colônia grega no Ocidente, os gregos, provavelmente eubeus, aparentemente estavam prospectando o mar Tirreno. Lembrança dessas viagens, ornamentos, armas e armaduras aparecem nos depósitos votivos dos famosos santuários internacionais em Delfos, Olímpia, Dodona e Samos, centro que prosperaram no comércio e no patrocínio internacional no período arcaico. Na versão suméria do mito de Gilgamesh, antes de embarcar em Uruk, em sua expedição à Floresta do Cedro, provavelmente na Síria e Líbano, Gilgamesh e seu amigo Enkidu receberam orientação geográfica ou astronômica do Set Sebti, que aparentemente estavam sob a jurisdição do deus Sol, Utu. Novamente, o mito sumério citado anteriormente conta que o obscuro deus Ningirsig é o Ensi, ou chefe, gerente dos barcos Magur, barcos profundos do deus Enki, que lhe instrui comissões. A presença num templo em Luxor, antiga Tebas, de uma lista do século XIII a.C., nomeando 27 regiões mineiras, também sugere um papel de repositório. O Chipre, por exemplo, é descrito como produzindo cobre em milhões, segundo Holmes, em 1975. Novamente, de acordo com Blicker, em 1973, o templo de Hathor, em Dendera, incluía uma sala no qual são retratadas 12 cabeças que carregam o símbolo hieróglifo de montanha. Eles representam territórios mencionados pelo nome onde os egípcios poderiam encontrar os minerais preciosos tão desejados por eles. Hathor está intimamente associada às áreas mineiras do Sinai. Mas serão as imagens das montanhas de informação geográfica ou magia simpática? Mais diretamente relevante é a referência da estrela de Daklé no primeiro milênio a.C. e uma disputa relativa à propriedade de um poço que foi resolvida recorrendo ao registro cadastral de poços e pomares no templo de Setek.
Gardner, 1933. Então é isso, continuamos no próximo vídeo. Obrigado a todos que assistiram, até mais.